Muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Futuro da Alimentação. Hoje com um nutricionista, empreendedor social. Aliás, o cara tem um currículo, rapaz. Eu comecei a ler aqui e falei, ô louco. E aí é mais fácil você se apresentar. Luciano Almeida, cara, prazer, obrigado aí pelo teu tempo. Gostei desse background seu aí, viu? O meu lambi-lambi aqui. Tudo bem? Pessoal, tudo bem. Muito obrigado por participar desse momento aqui de compartilhar um pouco sobre a alimentação, sobre a gastronomia social e como isso pode impactar positivamente o futuro da alimentação, porque é isso que precisamos fazer nesse momento, né? Para chegar lá 2030, todo mundo satisfeito aí com as ações. Então, eu sou nutricionista, empreendedor social. Eu trabalhei durante anos em cozinhas industriais, onde eu tenho toda a minha expertise. Eu estou há 13 anos na profissão. E há 3 anos atrás, eu atendia como nutricionista clínico, criei um método diferente de levar meu paciente para a cozinha para conectar ele, né? Eu percebo que a nutrição se desconectou da gastronomia. Então, meu objetivo era conectar. E fiz esse trabalho durante 3 anos e agora eu estou à frente de uma startup que trabalha o combate ao desperdício de alimentos. Porque isso é assustador. Isso, em cozinha industrial, é horrível o quanto de alimento que é desperdiçado. E se a gente for olhar isso de um âmbito geral, é mais de... Cara, você sabe que eu já vou aproveitar esse gancho que você me deu. Eu vi aqui um número de 120 quilos per capita por ano. É isso? De desperdício. De uma pessoa, de uma família, né? Uma família, ela tem esse desperdício. Não, mas está per capita aqui na pesquisa que eu vi. Deixa eu ver de onde são esses dados. De 2019? Eu fiquei assustado, vou te falar a verdade, ó. A ONU estima 121 quilos o desperdício de comida per capita. Isso. E aqui não fala por família, fala per capita. Então, tem um estudo que é do Gustavo Porpino, que ele é da Embrapa, que ele fez o levantamento, que é 149 quilos, se eu não me engano, de comida desperdiçado por família ano. Tem esse novo estudo que chegou agora, que é recente, eu tô começando... Também é bastante, mas é menos do que esse número aqui, porque esse número aqui eu fiquei bem assustado. Mas é alto. Para você ter uma ideia, no mundo todo, o desperdício ele chega a mais de 931 milhões de toneladas. Dá 17% do total de alimento produzido, é isso? Então, é uma quantidade absurda, e até esse estudo, acho que você pegou, ele identifica que isso é dentro de casa, né, é familiar, é um desperdício familiar, e parece que o estudo que a ONU fez em 2011 não foi significativo. Esse novo, ele fala que o desperdício é maior ainda dentro da casa das pessoas, e ele não considerou o desperdício no varejo. Então, ainda tem o desperdício no varejo, que se a gente pegar a Abras, que é a Associação Brasileira de Supermercados, esse desperdício, ele chega a 6,9 bilhões de reais. É uma coisa... Cara, você falou de startup, você conheceu a Optimian na França, em Paris, ou não? Como? Optimian. Depois não. você... Optimian, é O-P-T-I-M-I-A-N. Optimian. É uma startup que, inclusive, passou pelo programa que a gente fazia na França. Aliás, a gente fazia um programa que rodava 8 países na Europa, entre elas França, e a final também aconteceu em Paris. E uma das startups que passou com a gente em 2014 ou 15 foi essa empresa Optimian, que era uma startup que eu acho que tem um foco bem parecido aí com a Resting, né? É Resting que fala? É Resting. Vem do mineiro, né? Restinho de comida. É o Resting. Boa. É o Resting, boa. A Resting, quando que você fundou a Resting? Nós fundamos a Resting dia 29 de setembro, que foi o primeiro dia mundial do combate à perda e desperdício de alimentos. Na Europa, o que é muito forte... Como está a plataforma hoje em número de usuários? Como é que está isso? Nós somos recentes, né? Nós temos 4 meses de operação, a gente já tem faturamento, opera, estamos em rodadas de investimentos agora, mas ainda é muito pequeno, porque há um tabu grande da população brasileira para aceitar. Então, a gente tem que fazer um trabalho muito mais minucioso nesse público. Tanto que nós pivotamos, nós atingimos o mercado B2B e não mais o B2C. Então, nós conectamos o varejo com restaurantes, porque daí o consumo é muito maior, e para o restaurante self-service, ele vai manipular aquele alimento, ele vai refogar, ele vai assar, então ele consegue... Então, em geral, você vai fazer isso com o pequeno empreendedor, principalmente. Isso, com certeza. Eu vou tirar de um varejo, né, que é um grande,
e levar para esse pequeno produtor, para esse restaurante self, e também até para uma empresa de alimentação que às vezes tem um consumo elevado e pode fazer a utilização desses alimentos. Lá na Europa, tem uma empresa chamada Too Good To Go, que ela faz esse trabalho, não sei se você conheceu ela está há 5 anos no mercado, e ela ela conecta restaurantes que têm os seus excedentes com as pessoas que queiram comprar. E lá virou um sucesso, já está muito bem desenhado, muito bem estruturado, e nós quisemos trazer esse conhecimento aqui para o Brasil. Eu morei na Europa em 2019, e minha sócia... Eu fiquei na Itália. Eu fui descendo toda a Itália por períodos para conhecer como que é a alimentação do italiano. Então, eu fui fazer um estudo lá da alimentação. Você descobriu que eles comem bastante massa. É uma brincadeira. Você aprendeu a fazer papo ao pomodoro lá ou não? Não. Eu aprendi a fazer outro pomodoro. Pô, é o meu prato predileto para cozinhar, viu, rapaz? Rapaz, eu aprendi a fazer orecchiette, eu fiz massas na Itália, mas o meu objetivo foi cozinhar com famílias. Então, eu cozinhei com paquistanesa, dinamarquês, português, brasileiro que mora lá em Londres. Então, fui cozinhando com várias pessoas para entender a culinária afetiva. Eu acredito muito nisso, que nós precisamos nos conectar. Você continua trabalhando, você trabalhou na GR, né? Trabalhei na GR. E você continua atuando para grandes empresas ainda hoje ou não? Não, hoje eu só estou com as startups, eu desvinculei totalmente da GR, mas com a Restin, a gente está voltando a me conectar com essas empresas, né? Então, eu estou fazendo conversas com a Sodexo, com a Sapori, eu estou me conectando com algumas outras empresas, porque todas trabalham com alimentação e todas têm desperdício, então eu preciso me conectar com elas. Vamos falar sobre isso, né? O que é gastronomia social? Gastronomia social que é um tema que você está bastante engajado. O que é isso? Explica para a gente aí, a turma que está assistindo a gente, que está ouvindo a gente no Spotify, o que é gastronomia social? Perfeito. A gastronomia social, ela é um movimento internacional, é um movimento de gastronomia social, e aqui no Brasil, ela está sendo muito falada pelo Davi Hertz, que é da Gastromotiva. Ele que traz todo esse embasamento social para a Gastromotiva. Tanto que ano passado nós fizemos uma carta manifesto para falar dessa gastronomia social e vincular ela, porque não é muito falado. O pessoal só fala da gastronomia e acha que gastronomia é uma coisa de alto padrão. E não é. A gastronomia é alimentação diária. Então, a gastronomia social, ela tem como princípio utilizar o alimento como agente de transformação socioeconômica e cultural. Então, ela é inclusiva. Ela mitiga as desigualdades, ela quebra preconceitos, ela contribui para a melhoria da alimentação e da nutrição na sociedade. Então, ela tem esse olhar social. Ela não quer só um prato bonito, vendável, que custa R$900. Ela quer aquela comida simples, mas que alimenta o pobre, que alimenta a pessoa que está passando fome, que utiliza o alimento que ia ser desperdiçado e transforma numa grande comida, um grande prato, que a Gastromotiva ela faz isso, e transforma esse alimento para as pessoas. Então, isso é gastronomia social. Mas então, no final do dia, e aí eu quero só te provocar um pouco aqui para tirar um pouco mais de conteúdo para quem nos assiste, né? No final do dia, a gastronomia social, se você pensar qualquer restaurante hoje que consiga ter um ticket um pouco mais acessível, você acha que ele pode ser considerado gastronomia social? Se ele olhar pela parte social, sim. Se ele só quer reduzir, porque, eu vou reduzir para atrair mais clientes. Será que ele está pensando socialmente nisso? Ele está pensando somente economicamente para o bolso dele. Mas se ele tem essa vertente... Mas se ele atinge mais gente, né? Se ele consegue ter um número de clientes maior, fundamentalmente, ele não está tendo um papel social importante de alimentar mais pessoas? Eu acho que tem que analisar o objetivo dele. Se ele está abaixando realmente só por baixar, não faz sentido. Ele vai lá, eu só vou reduzir. Mas se ele reduzir esse preço com o objetivo realmente de engajar mais pessoas para entrar dentro do restaurante e servir uma alimentação de qualidade, eu acredito sim que ele está trabalhando com gastronomia social. Se ele faz redução do desperdício de alimentos ali, ele controla estoque, ele aproveita totalmente o alimento, para mim ele está trabalhando com gastronomia social. Porque ele está olhando a gastronomia de uma forma diferente. Se ele pega o alimento e faz doação, no final, ele está trabalhando com gastronomia social. Legal, legal.
Aliás, a gente teve uma questão importante no ano passado, né? Logo quando a gente entrou na pandemia, a gente acelerou a nossa linha de congelados, lançamos a nossa linha de congelados, e aí a cada prato que você comprava, nós fazíamos uma doação do mesmo prato, né? Cara, foi muito legal. E sabe o que foi uma coisa mais interessante? A gente deixou a opção de você comprar o prato pela metade do preço. Então, se você quisesse comprar no preço normal, nós doaríamos outro. Se você quisesse comprar pela metade do preço, você compraria. Então, no final do dia, a gente estava produzindo aí, promovendo a gastronomia social, sem, teoricamente, usar esse termo, essa terminologia, mas tem uma coisa curiosa, que a maioria das pessoas optaram por pagar preço cheio para que a gente fizesse a doação. Então, eu acho que isso reforça, né, a esperança que a gente tem e tem que ter no ser humano de um modo geral, sabe? Assim, eu sou um cara que eu não perco essa esperança, então acho muito bacana. Quem participa desse movimento de gastronomia social hoje, seja aqui na cidade de São Paulo, estado de São Paulo ou até no Brasil? E só a questão da esperança, realmente nós não podemos perder essa esperança. Temos que... É difícil. Empreender socialmente no Brasil é complicadíssimo. Nós não conseguimos. Principalmente quem trabalha com ONG, então, dá até dó, porque tem que depender de recursos, esses recursos não chegam. Eu sempre falo, olhar o social de uma forma empreendedora. Mesmo assim, é difícil, mas temos que fazer a empresa andar com a própria perna. Aqui no Brasil, na parte de gastronomia social, a gente tem a Gastromotiva muito forte, gastronomia periférica, a UE do Amor, o Observatório de Gastronomia, que é em São Paulo com a Guta, o Mocotó, o Rodrigo, ele trabalha fortemente na gastronomia social, tanto que o ano passado nós trabalhamos uma ação que era A Gente é para Brilhar, não para morrer de fome, então foi um movimento nacional para o combate à fome. Então, várias instituições, empresas, empresários, ONGs, se reuniram para fazer doação de alimentos. Então, cada um fez uma contribuição. A minha empresa doou alimentos. A Gastromotiva fez a comida. Então, cada um fez pequenas ações. Então, tá bastante... A Adriana Salei, acho que é a Adriana Salei, não lembro, não recordo o nome, que é a esposa do Rodrigo, também trabalha fortemente. Então, o Gustavo Porpino, que é da Embrapa. Então, tem vários agentes aqui no Brasil participando desse movimento e sempre vamos engajando cada vez mais, trazendo mais pessoas para isso. E existe, por exemplo, dentro desse movimento e dessas iniciativas, existe uma plataforma que tenha uma base já que coordenada para que isso tenha uma frequência, para que isso tenha uma cadência com as famílias? Isso está geolocalizado, está por renda? Como é que é isso? Isso tem um mapeamento internacional das instituições que trabalham com gastronomia social, mas não há, pelo que eu saiba, no Brasil, uma plataforma que unifica todas as instituições e todas as famílias mapeadas. É muito fragmentado ainda. Então, a minha empresa... Se enquanto Boali eu quiser participar de um movimento como esse, tem como eu plugar em alguma coisa, em alguma iniciativa, e como seria? Estou até perguntando porque, de repente, tem alguém ouvindo a gente também, que vai se interessar. Como é que faz? Pode mandar mensagem para mim que eu encaminho para o grupo e a gente faz a inclusão. Igual a Regina da Favela Orgânica, não sei se você conhece ela. Não. A Regina da Favela Orgânica, ela é da Favela da Babilônia, eu estava com ela no Rio semana passada, eu fui lá bater um papo com ela e ela trabalha o quê? A alimentação orgânica dentro da favela, fazendo um aproveitamento integral desse alimento. E aí a gente colocou ela entrou semana passada, não, é incrível o trabalho dela, ela é uma das mulheres mais empreendedoras socialmente aqui no Brasil. Depois você conversa com ela, faz um trabalho sensacional na Favela da Babilônia, no Rio de Janeiro. Trazer ela aqui, Érica, para bater papo. Traga. Ela é maravilhosa, é a Regina Celli, ela é incrível, ela tem um jeito gostoso de conversar, e ela trabalha há anos com gastronomia social, antes de existir esse termo, antes de ser tão falado, né? Legal. Acho que juntamente com o Davi da Gastromotiva, eles começaram praticamente junto. Então, aí a gente coloca no grupo e começa a fazer ações, a gente se conecta bastante. Luciano, você sabe que no ano passado, quando a gente fez essa iniciativa, e a Érica vai lembrar disso,
uma das coisas que eu provoquei muito no nosso time é como é que a gente continua isso, como é que a gente continua esse movimento, né? E não para. E no final do dia, a gente se conectou pouco com esse ecossistema. Então, eu quero te dar um desafio aqui, em público, que quero que você pense como é que a Boali pode plugar nesse movimento, como é que a gente pode contribuir aí, enfim, aquilo que a gente puder, né? Não vou me comprometer em números aqui, porque, de fato, eu acho que seria precoce, e eu não quero falar nada que eu não possa cumprir, mas a gente movimenta hoje aí um pouco mais de 50 toneladas de alimento por mês, né? Então, enfim, a gente está chegando em 60 toneladas de alimento, na verdade. Eu acho que é um número interessante e que começa cada vez mais trazer enfim, a se tornar mais relevante, né? Então, a gente tem uma dificuldade bastante grande com a questão de alimento orgânico, você sabe disso, né? Então, é muito curioso, às vezes tem empresa que quer vender isso, não, a gente é orgânico e tal, e aí o cara do volume dele tem, sei lá, 3, 4% orgânico, não é ruim, mas não dá para falar que é orgânico, né? Assim, dá para falar que também tem orgânico, mas não dá para dizer que o alimento é orgânico, né? Então, a gente tem essa dificuldade, você sabe que isso não é fácil, principalmente quando a gente pensa em escala, que é o nosso caso, a gente está espalhado hoje em 14 estados no Brasil, né? Mas tem muito essa vontade de ter um papel social. A gente está desenvolvendo uma iniciativa para contribuir na qualificação de agricultores familiares, né? Então, eu acho que isso é algo que também já vai ajudar bastante, mas quero deixar esse desafio aqui para você poder rascunhar alguma coisa e a gente bater um papo na semana que vem sobre isso. O que você acha? Perfeito, eu já tenho. Já tem? Semana que vem. Não, a gente já tem que estar pronto, né? O empreendedorismo já tem que estar pronto, porque oportunidades passam muito rápido. Mas a questão que você falou é muito complicada. As empresas, elas começam, é muito bonito o trabalho, mas a continuidade é difícil. Principalmente na questão de doação. A doação você começa aquecido. Depois é uma queda gigantesca, porque você perde o engajamento, as pessoas param de fazer doação. Igual se você continuasse com esse projeto de comprar uma e você doar outra, vai chegar no momento que as pessoas vão parar de comprar isso. Porque o brasileiro, ele não está engajado nessas questões. Ele gosta da iniciativa, mas ele não consegue manter. Isso também é com o empreendedor. Porque é difícil. É uma coisa complicada você trabalhar com empreendimento assim, voltado para essa área social. Então, o empreendedor, ele vai com aquele sonho gostoso, tudo, mas na hora que ele vê os desafios, ele fala, nossa, cara, acho que é melhor eu dar um passo para trás. Aí ele deu um passo para trás, a pessoa que está passando fome, ela só vai piorar, né? A fome não pede espera, ela não pode esperar. Então, nós temos que trazer várias ações. Isso que você faz de capacitar o pequeno produtor, de uma certa forma você contribui para o combate à fome, porque se ele estrutura a produção dele, ele consegue evitar o desperdício de alimentos. E o desperdício de alimentos, ele vai na contramão da fome, porque eu jogo comida fora e tem a pessoa passando fome. Aliás, vamos aproveitar que você trouxe esse ponto para falar um pouco mais sobre desperdício. Como é que você está, de fato, combatendo o desperdício de alimentos? E aí, aqui é curioso, né? A gente está falando do futuro de alimentação. Uma das coisas que não é o futuro é o desperdício, né? E o desperdício, eu estava lendo um documento, se a gente continuar no ritmo que nós estamos, nós só iremos cumprir as ODS, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, lá em 2080 e pouco. Então, assim, a gente tem que cumprir isso até 2030, reduzir o desperdício pela metade em 2030. O mundo, em 2011, ele tinha um desperdício de 1,3 bilhões de toneladas. Em 2019, esse valor foi para 931 milhões. Então, houve uma redução somente de 28%. Então, se nós continuarmos... Na verdade, foi bastante, hein? De 1,3 bi para 900 milhões. Em 10 anos, praticamente, é muito pouco, né? Não, mas, pô, você me surpreendeu com esse número. Eu acho que teve um avanço importante aí. Não, avançou, mas nós temos ainda mais 10 anos. Se a gente continuar nesse ritmo, eu não vou conseguir reduzir pela metade esse desperdício.
eu vou reduzir só uma parte dele, né? E o desperdício, ele não leva só o alimento sendo jogado fora, é muitas outras vertentes, né? Mão de obra, parte do ambiente, terra, tudo mais que eu acabo desperdiçando com isso. E a fome, ela só está aumentando cada vez mais, principalmente por causa do Covid. Isso foi de 2019, antes da pandemia. Então, esses 931 milhões de toneladas era antes da pandemia. Depois da pandemia, isso pode ter aumentado. Com certeza aumentou. Porque, igual, os produtores que a gente trabalha, que eu tenho contatos aqui, no início da pandemia, eles passaram o caminhão por cima de toda a produção orgânica que ele tinha. Porque ele atendia o PNAE, e o PNAE parou de comprar, e ele não conseguia dar vazão a esse alimento. Aí, o que compensa? Compensa ele desperdiçar do que doar. Porque doar, ele vai ter que colher, ele vai ter que levar para a instituição, e isso gerou mais gasto para ele. Puxa. Então, assim, a gente não tem os dados ainda de 2020, a gente tem até 2019. Então, esse valor, ele pode ter voltado tudo a 1,3 bi ou até aumentado, que os estudiosos estão falando isso, que provavelmente aumentou esse desperdício. Quais são os programas de combate à fome que para você são referências ao redor do mundo? Cara, deixa eu ver. Tem o Refeitório Ambrosiano, na Itália, que é do Massimo Bottura, não sei se você já ouviu falar. Ele faz um trabalho incrível. Máximo Bottura, sim. Não entendi. Máximo Bottura, sim. Ele tem o movimento Food for Soul, que trabalha no... tá. O Food for Soul é dele, e que foi a partir dele que iniciou a Gastromotiva aqui no Brasil, porque o Food for Soul criou o Refeitório Ambrosiano, que é na Itália, aí veio o Refeitório Félix, veio os outros refeitórios que o quê? Eles pegam o alimento que ia ser desperdiçado e transformam em pratos para moradores de rua. Então, isso, para mim, é um trabalho maravilhoso do combate à fome. Agora, tem uma agenda de legislação importante também, né? Porque a gente tem problemas de legislação em relação a isso, né? Muito dos alimentos que poderiam ser doados, por conta de medidas de contaminação, vigilância e tudo mais, é um problema doar, né? Então, nós fomos respaldados por lei agora, né? O Brasil demorou, mas o ano passado, no meio da pandemia, foi liberada a Lei 14.016, que ela autoriza a doação de alimentos, porque antes sempre pôde doar, né? Nós trabalhamos em restaurante, eu trabalhei na GR, eu sempre pude doar alimento. Mas o que acontece? Antigamente, os estabelecimentos, eles ficavam responsáveis por todo o alimento até a pessoa fazer o consumo. Então, imagine, você que da Boali produziu uma marmita, você entregou a marmita, você sabe que aquela marmita tá boa. Claro. Mas a pessoa que vai consumir do outro lado, às vezes ela vai deixar por cima do balcão. Imagina, você fez um macarrão à bolonhesa, ou com molho branco, ou uma carne, um peixe que estraga com muita facilidade. O cara deixou ali, comeu metade, aí ele deixou aquela comida exposta, passou de 6 horas, ele foi comer. Aquele peixe já contaminou, porque ele tá com água, tá com tempero, as coisas vai estragar. E aí ele passou mal. Então, quem era responsável? O estabelecimento. Porque não sabia da onde que iniciou essa contaminação. Agora, com a Lei 14.016, o que ela fala? Ela fala, a Boali, ela se responsabiliza até o momento que você entrega esse alimento para a pessoa. Então, você tem que certificar que aquele alimento tem qualidade até o momento da entrega. Depois dessa entrega, quem é responsável é a pessoa que recebeu. Então, isso já tira um peso das costas do empreendedor. Ele fica mais tranquilo, porque ele tem que garantir a entrega. E depois a pessoa tem que se responsabilizar em guardar, armazenar, se é consumo imediato, tem que comer, se dá para conservar. É um outro problema, né? Porque você vai ter muita gente com fome que não tem onde armazenar, né? E aí acontece isso. E tem o problema também, de às vezes você dá um alimento com qualidade, a pessoa ela acaba não consumindo, e ela vai, vou guardar onde? Eu vou deixar aí, eu vou comer isso amanhã, ou depois. Mano, isso daí o alimento que tá pronto para consumir, ele já estragou nos outros dias. Agora, se for legumes in natura, eu posso utilizar. A Restin, ela trabalha, como que ela trabalha nesse combate ao desperdício de alimentos? Nós conectamos as empresas que têm excedentes, imagina o supermercado que tem alimentos próximos do vencimento, tem aqueles legumes que acabaram amadurecendo lá, os hortifrutis, frutas, verduras, eles acabaram amadurecendo um pouquinho mais. A carne chegou próximo do vencimento, tem um acúmulo de pão. Então, nosso objetivo é pegar esses alimentos que está em ótima qualidade,
e entregar para estabelecimentos, restaurantes, lanchonetes, padarias, confeitarias, que pode ainda utilizar esse alimento como matéria-prima. Então, imagine, ela tem toda a área de hortifruti lá, ele pode consumir esses produtos. Igual, nós fechamos um contrato agora com o Hortifruti de São Paulo. Ele está no Jaraguá. Ele tem vários produtos que saem fora do padrão estético, amadurece, fica com pequenos defeitos. Nosso objetivo é o quê? Que ele pegue esses alimentos e que está em perfeita condição, nós sabemos que o alimento ele está ótimo, e entregue para um restaurante que vai fazer a manipulação desse alimento. Então, isso a gente já consegue combater o desperdício de alimentos só fazendo esse trabalho, né? Então, a gente faz essa conexão. E nós conectamos a outra ponta, que é um restaurante que teve o seu excedente. Imagine a Boali, acabou produzindo um pouco mais, ficou comida no balcão. Geralmente, antigamente, a pessoa acabava jogando fora. Eu fiz muito tempo isso no restaurante. Eu via a comida no balcão, fechou o horário do restaurante, eu falava para minha equipe, joga fora. Assim, porque eu não vou utilizar essa comida, não pode doar, não pode isso, não pode aquilo, vou jogar fora. O objetivo da Restinga é o quê? Esse estabelecimento, ele pega esse alimento, faz numa marmita e coloca para vender num preço mais acessível. Como se fosse na metade do preço. Mas é o restinho do balcão. Mas aí você comunica ao cliente final? Aí é uma plataforma, né, que você tem lá dentro, é o marketplace, que você coloca a sua empresa lá e funciona, vai ter o alimento, o cliente, ele entra na plataforma, faz a compra e faz a retirada no seu estabelecimento. Nós funcionamos dessa forma para o desperdício. Eu vou aguardar você me mandar esse teu projeto, tá? Vou pedir para a Érica te passar meu telefone, você já pode mandar no meu WhatsApp aqui, vai ser legal poder conversar com você sobre isso. Para fechar aqui, qual que é o futuro da alimentação? Cara, eu vejo um futuro maravilhoso se a gente começar a fazer as ações a partir de agora. Se começarmos a pensar no desperdício de alimentos, se começarmos a pensar de uma forma social, pensar realmente como que eu vou utilizar integralmente esse alimento, como que eu vou fazer o alimento chegar para todo mundo, eu vejo um futuro maravilhoso. Se a gente não começar a partir de agora, isso todo mundo, a sociedade civil, empresas, governo, se eles não gerarem nenhuma movimentação, eu vejo um futuro tenebroso como nutricionista e como empreendedor. Mas eu tenho esperança, eu sou igual a você, eu tenho esperança que vamos chegar lá em 2030, porque é o propósito da minha empresa, é chegar em 2030, olhar para trás e falar assim, reduzimos pela metade o desperdício. Agora temos um outro passo para zerar esse desperdício e não ter mais comida sendo jogada fora e não ter mais pessoas pedindo comida na porta da sua casa. Muito bom. Cara, um abração para você, parabéns pelo teu trabalho aí, viu? Foi um prazer falar contigo e agora eu espero falar sobre o nosso projeto de gastronomia social, hein? Perfeito, arrasou. Conta comigo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima semana com o Futuro da Alimentação. Tchau!